Olá amigos, estamos de volta aí com o terceiro vídeo, dando continuidade ao assunto Receita Pública. E antes de partirmos para o nosso assunto de hoje, vamos recapitular o que vimos no vídeo anterior, né? Basicamente nós vimos que de todo o dinheiro que ingressa na conta da prefeitura, só parte dele pode ser utilizado para pagar as despesas do município. E essa parte do dinheiro nós chamamos de receita pública, né? E é a receita pública que vai financiar ou pagar todas as despesas do município. Nós vimos ainda as três principais classificações da receita pública: regularidade, origem e categoria econômica. Vimos que quanto à regularidade, a receita está dividida em receita ordinária, que é aquela que cai todos os meses na conta, né? E a extraordinária, que é aquela que cai de vez em quando. Vimos ainda que quanto à origem, a receita está dividida em originária, que é oriunda, né, da exploração do patrimônio próprio da prefeitura, e a derivada, que se origina da tributação do patrimônio do cidadão. E ainda a receita transferida, que é aquela que é repassada ao município, tanto pelo governo federal ou pelo governo estadual. Vimos também que a terceira divisão, né, quanto à categoria econômica, está subdividida em duas outras classificações, que é a receita corrente e a receita de capital. A receita corrente, né, no caso, tem estreita relação com a receita ordinária, já que cai continuamente na conta e se presta aí ao custeio, né, ao pagamento de despesas correntes, como por exemplo, folha de pessoal, contratos em geral e etc. Já a receita de capital, por sua vez, quase sempre é uma receita extraordinária, resultante aí de transações esporádicas, né, acidentais. Sua aplicação está restrita a despesas de capital. Tranquilo, pessoal? Então, uma revisãozinha rápida aqui só para a gente relembrar. E vocês devem ter percebido que em momento algum eu menciono lei. Isso porque a ideia é facilitar o entendimento de vocês. Mas quem quiser se aprofundar nas leis relacionadas ao tema que nós estamos tratando, elas estão na descrição do vídeo aqui embaixo, certo? Creio então que de tudo que foi dito até agora ficou claro que a Receita Pública financia a despesa pública, positivo, não tem dúvida quanto a isso. Então nós vamos avançar um pouquinho mais, entrando agora no campo dos estágios das receitas públicas. E quais são esses estágios, Rogério? Bom, esses estágios são a previsão orçamentária, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Vamos começar pela previsão orçamentária das receitas, que representa a estimativa de quanto o município vai arrecadar no período de um ano, por exemplo. Essa previsão ocorre em razão de uma série de critérios pré-estabelecidos em legislação e vai constar, né, no projeto de lei orçamentária anual que será analisado e votado pela Câmara de Vereadores, para só depois então virar a lei orçamentária anual, a LOA, né? Então falar da LOA. O próximo estágio é o lançamento, e ele ocorre durante todo o ano. Nesse estágio se verifica, né, a procedência do crédito, se ele é imposto, se ele é uma taxa ou outra receita qualquer. Nessa fase também se identifica o devedor e o valor devido, e se inscreve esse débito, né, para aquele devedor. Já na fase de arrecadação, o devedor se dirige ao agente arrecadador, né, que normalmente é uma agência bancária credenciada, e efetua o pagamento do valor lançado. O recolhimento, por sua vez, ocorre quando o agente arrecadador deposita o montante arrecadado na conta do município. E com isso nós finalizamos os estágios das receitas públicas, certinho? Qualquer dúvida, deixe seu questionamento nos comentários, ok? Bem, pessoal, vamos falar agora sobre a receita corrente líquida, prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sintetizando o conceito, né, pessoal, podemos dizer que a receita corrente líquida é a soma das receitas correntes, que são aquelas que vêm dos impostos, né, das contribuições, do patrimônio, dos serviços, das transferências correntes, aquilo que a gente já havia visto no vídeo anterior, menos os valores das transferências constitucionais. E aí nós temos a contribuição previdenciária dos servidores e a dedução da receita para a formação do Fundeb. Então, se nós quisermos calcular a receita corrente líquida do mês de agosto, por exemplo, nós pegamos o próprio mês de referência, que é agosto,
mais os 11 meses anteriores. Isso porque o cálculo da receita corrente líquida é sempre anualizado. Isso quer dizer que eu sempre vou considerar o período de 12 meses para a sua apuração. Para ficar mais claro, nós podemos exemplificar traçando um paralelo com o nosso contra-cheque, ou olerite, né? Cada um usa um termo aí. Isso porque no contra-cheque, o somatório de todos os benefícios e vantagens salariais, né, que nós temos direito, compõe o salário bruto da nossa receita. E quando a gente traz isso para o poder público, o meu salário bruto equivale à receita corrente bruta do município. E ao aplicarmos os descontos obrigatórios sobre o salário bruto, o que sobra é o salário líquido, exatamente como ocorre nas administrações públicas quando eu aplico as deduções constitucionais e legais. O que sobra é a receita corrente líquida, tá certo? Beleza? Tranquilo? E qual é a finalidade da receita corrente líquida, pessoal? A receita corrente líquida é de fundamental importância no momento que nós formos analisar a despesa pública, né? O endividamento público, a despesa com o pessoal e a despesa com emendas parlamentares, que é uma novidade para o município e cujo montante estabelecido por lei é calculado sobre a receita corrente líquida também. Tranquilo? Então, pessoal, concluímos a parte aí de receita corrente líquida, foi uma rápida passagem. Qualquer dúvida ou questionamento, registre aí nos comentários, ok? Bem, nós já estamos caminhando aí para o final, né, do vídeo. Daremos agora uma rápida pincelada em renúncia de receita. A renúncia de receita, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, ocorre quando o poder público, no nosso caso a prefeitura, abre mão de uma determinada receita, seja por isenção, anistia, remissão, alteração de alíquota, etc. Só que para que ocorra essa renúncia, que evidentemente reduz a receita do município, deve haver a previsão em lei específica. E após a edição dessa lei específica, essa lei ainda deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA. E aí tem um outro aspecto que quase sempre passa despercebido por muitos gestores, é que essa redução da arrecadação deve ser compensada com o aumento de outro tributo, ou pelo crescimento econômico, né, obviamente comprovado. Isso quer dizer que se eu estou abrindo mão de uma determinada receita, eu tenho que compensar ela cobrando uma outra coisa, ou então justificando isso com o crescimento econômico. E era isso por hoje, pessoal. No próximo vídeo nós vamos entrar aí no complicado mundo da despesa pública, tranquilo? Finalizamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.